pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Nós vamos corrigir a segunda lista de Matemática 2, tá? Do segundo ano. Então vamos aqui, vamos ler a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: calcule a razão entre as medidas dos lados do hexágono regular e do quadrado inscrito em uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros. Então, ó, eu quero calcular a razão entre o lado do hexágono regular e o lado do quadrado inscrito, no qual a circunferência tem 3 centímetros de raio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o lado do hexágono. O lado do hexágono, segundo as formas que foram dadas a vocês, é justamente o raio da circunferência do qual ele está inscrito. Então, o lado do hexágono vale 3 centímetros. Já o lado do quadrado vai ser R raiz de 2. Então, o lado do quadrado vai ser 3 raiz de 2. Então, como eu quero saber esta razão, o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora o lado do hexágono sobre o lado do quadrado. Como eu não posso deixar a raiz no denominador, o que a gente vai ter que fazer? Racionalizar. Racionalizando, você vai ter 3 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. Você pode cortar esse 3 com esse 3. Logo, esta razão vai ser raiz de 2 sobre 2. Certo? Vamos para a segunda. A segunda questão diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 3.960. Quanto mede o ângulo central e o ângulo externo desse polígono? Para a gente responder essa, a gente tem que saber que polígono é esse, quantos lados tem esse polígono. Então, ó, se a gente fosse aplicar a fórmula de SN é igual a 180, SN é igual a 180 vezes N menos 2. Então, olha só. Esse valor é justamente o SN. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir no lugar do SN esse valor. Então, logo a gente vai ter a fórmula. E aí, o que a gente vai fazer? Vai desenvolver essa equação. Tá? E vamos chegar aqui que 180N é igual a 3.960 mais 360. Óbvio. Então, 180 vai dar igual a 4.320. Logo, N vai ser igual a 4.320 divididos por 180. Logo, N vai ser 24. Significa, então, que esse polígono é um polígono que possui 24 lados. Só que ele ainda quer o ângulo central. Sabendo que esse polígono tem 24 lados, então, para calcular o ângulo central, basta eu pegar 360 e dividir por 24. Logo, eu vou ter 15 graus em cada ângulo, cada partezinha do ângulo central. E para calcular o ângulo externo, basta pegar 360 também e dividir por 24. Ou seja, também cada ângulo externo vai ter 15 graus. Certo? Vamos olhar a terceira. Terceira questão. O perímetro de um quadrado inscrito em uma circunferência é 40 centímetros. Determine a medida do raio. Então, olha só, o perímetro desse quadrado ele vale 40 centímetros. Significa, então, que o lado desse quadrado vai ser 40 divididos por 4, ou seja, 10 centímetros cada lado. Se ele quer saber o raio dessa circunferência do qual o quadrado está inscrito, então eu vou ter que o L4, ou seja, o lado do quadrado, vai ser R raiz de 2. Como eu sei que o L é 4, basta eu substituir aqui. Vai ficar 10 é igual a R raiz de 2.
Então, olha só. Como eu quero calcular o raio, eu vou passar a raiz dividindo 10. 10 dividido por raiz de 2. Como eu não posso deixar o 2 no denominador, ou raiz de 2 no denominador, vamos racionalizar. Então, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Logo, o raio vai ser o quê? 10 raiz de 2 sobre 2. Simplificando 10 com 2, o raio dessa circunferência vale 5 raiz de 2. Certo? Vamos para a quarta questão. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o apótema do hexágono regular mede 5 raiz de 3 centímetros. Determine o perímetro desse hexágono. Então, o apótema do hexágono vale 5 raiz de 3. Como eu quero calcular o perímetro, eu preciso do quê? Eu preciso, do lado desse hexágono, porque o perímetro vai ser 6 vezes o lado desse hexágono. Para calcular o lado, a gente sabe que o lado é igual ao raio. Então, basta calcular através do apótema quanto vale o raio, eu vou saber o lado e consigo calcular o perímetro. Então, vamos lá. O apótema do hexágono, ele tem a seguinte forma: R raiz de 3 divididos por 2. Se eu tenho essa fórmula, e eu sei que o apótema vale 5 raiz de 3, vamos substituir no lugar do apótema 5 raiz de 3. Então vai ficar 5 raiz de 3, que é igual a R raiz de 3 divididos por 2. Esse 2 passa para lá multiplicando. Então eu vou ter o quê? R raiz de 3, que vai ser igual a 10 raiz de 3. Essa raiz corta com essa raiz. R vale 10. Se R vale 10, então o lado do hexágono vale 10. Logo, o perímetro vai ser 6 vezes 10, 60 centímetros. Então, esse hexágono ele tem 60 centímetros de perímetro. Vamos para a quinta questão? Quinta questão. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 8 raiz de 3. Determine a medida do apótema do hexágono regular inscrito na mesma circunferência. Então, olha só, a gente tem um lado desse quadrado inscrito. Então, o lado dele vai ser 8 raiz de 3. E ele está inscrito numa mesma circunferência que um hexágono regular. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e calcular o raio, já que é a mesma circunferência, para a gente poder calcular o apótema mais para frente do nosso hexágono. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o lado do quadrado, pela fórmula R, raiz de 2. Então, olha o que eu sei. Eu sei que o lado do quadrado é 8 raiz de 3, mas pela fórmula, o lado do quadrado é R raiz de 2. Então, se a gente igualar esses dois aqui, o que a gente vai ter? 8 raiz de 3 vai ser igual a R raiz de 2. Vou passar esse R, vou passar esse raiz de 2 para o outro lado e vou inverter esses dois aqui. Então, eu vou ter que o R vai ser igual a 8 raiz de 3, 8 raiz de 3, divididos por raiz de 2. Como eu não posso deixar a raiz no denominador, vamos racionalizar. Logo, este raio vai ser o quê? 8 raiz de 3 vezes raiz de 2, divididos por 2. Simplifico esse 8 com esse 2 e vou fazer aqui a multiplicação dessas raízes. Eu vou ter que o raio vale 4 raiz de 6. Bem, eu já achei o lado, eu já achei o raio dessa circunferência. Agora eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o apótema. Então vamos calcular o apótema desse hexágono. Então a gente está aqui com o raio da circunferência, que está tanto o quadrado quanto o hexágono. Então a gente vai calcular agora o apótema desse hexágono. Se eu já tenho que o raio desse quadrado é 4 raiz de 6, eu vou substituir agora aqui na fórmula do apótema.
E aí o que eu vou fazer? Vou primeiro simplificar esse 2 com 4. Então, o apótema desse hexágono, ele vai valer o quê? 2 raiz de 6 vezes raiz de 3. Vou novamente multiplicar essas duas raízes. Então, eu tenho 2 raiz de 6 vezes 3, 18. Só que 6 vezes 3, eu posso escrever como sendo 9 vezes 2. E a raiz de 9 a gente sabe quem é. 3. Logo, o apótema desse hexágono vai ser 6 raiz quadrada de 2. Ok? Essas foram as questões da semana. Estudem, fiquem em casa e até a próxima. Então eu estou aqui agora com o raio da circunferência que tanto o hexágono quanto o quadrado estão inscritos. Eu tenho que calcular o apótema. Pela fórmula do apótema do hexágono, eu tenho então que ele vai ser R raiz de 3 divididos por 2. Como eu já sei quem é o R, eu vou substituir nessa fórmula. Então, o apótema vai ser... Peraí. Ficou escuro do nada também. Agora. Começa aqui. Mas ele tá no máximo. Aí ele fica escuro do nada. Eu vou mexer no autofoco dela daqui a pouco. Não pra hoje, mas pra próxima. Ele tava tranquilinho, só que, tipo assim, do nada ele ficou muito escuro. E, tipo, não mexeu na luz nem nada. Não sei se é alguma coisa da sua configuração. Vai que tá esquentando.